Bom, bom dia a todos. É uma alegria para mim estar aqui nesse painel com duas pessoas tão respeitadas. Eu, em breve, vou apresentar, vou fazer uma pequena introdução antes de apresentá-los. Chaibe e Lascos, obrigada pela oportunidade. Para falar de um tema palpitante, que são os novos modelos de remuneração. E eu vinha no avião vindo para cá e também um pouco nesses dias me preparando para esse momento, para essa introdução, pensando um pouco sobre esse tema, né? Esse ano, eu fiz 30 anos de formada. Me formei em 89, sou médica de formação, para quem não me conhece. E não parece, né, gente, que eu já tenho 30 anos. Esperava receber aquele... Nossa, não parece. Ai, brincando. Mas, enfim, vinha pensando um pouco nessa trajetória, sabe? E na UHG, que é a empresa que eu trabalho hoje, um dos valores é a inovação. E a definição desse valor, que foi tão bem pontuado aqui, né, o tempo todo, é que a gente deve inovar no futuro e aprender com o passado. Então, faz parte da inovação a gente também aprender com o passado. E foi por isso que eu fiz um pouco essa viagem ao passado. Quando eu comecei, na década de 90, meu primeiro emprego eu comecei cedo na saúde suplementar, muito logo após a minha graduação, né? Então, na década de 90, eu entrei na Golden Cross. E na Golden Cross, quem é mais antigo aqui vai lembrar, tinha uma figura muito marcante, muito querida, que chamava Dr. Edgar Mário Berger. Chaibe lembra bem do Dr. Berger. Pela primeira vez, década de 90, eu ouvi falar em Managed Care. Também quem é mais antigo aqui vai se lembrar do Managed Care nos Estados Unidos. O Managed Care surgiu para responder a um dilema daquela época, que era o custo elevado da saúde. Nos Estados Unidos, na década passada, a inflação médica atingia 2 dígitos, o que na economia americana é um absurdo. O gap entre inflação geral de preço e inflação médica era muito alto, e o Managed Care, então, veio com esse desafio. O envelhecimento populacional também já era um desafio naquela década. E já era uma preocupação também de todos, como é que a gente daria acesso, com custo crescente, a uma população cada vez mais demandadora de serviços de saúde. E o Managed Care foi muito criticado, porque, em muitos momentos, ele foi chamado de Managed Cost. As sociedades médicas criticaram muito as iniciativas do Managed Care. Eu não sei quem se lembra, teve um filme com Jack Nicholson e a Ellen Hunt, ela até ganhou um prêmio Nobel nesse filme, chamava As Good As It Gets, chamava Melhor Impossível em português. Esse filme tem uma cena que, por trás dela, tem uma crítica ao Managed Care. O Jack Nicholson é uma pessoa muito estranha, muito maluca, e ele meio que gosta da Ellen Hunt, que é uma garçonete. Mas ela é pobre e ela tem um filho que precisa de um atendimento de um especialista, e ele é asmático, e, por causa das crises sucessivas, ela sofre muito por causa disso, mas ela não pode ir ao especialista porque ela tem que passar pelo gatekeeper. Quem se lembra do evento do gatekeeper também, contando um pouco da história. E o Jack Nicholson, o herói da história, ele salva o menino quando ele paga do bolso dele uma consulta particular com um pneumologista, e ele, então, trata o menino fica bom. Aquilo era uma crítica ao sistema de Managed Care que estava em vigor naquela época nos Estados Unidos. O mundo evoluiu. No Managed Care, a gente já discutia novas formas de remuneração. O capitation começou a ser discutido nessa época, os pacotes, as diárias globais, todos esses conceitos vão remontar, provavelmente, a essa época, né? Muita coisa aconteceu nesses anos todos, muita coisa mudou, mas o desafio que se nos apresentava, que nos era apresentado naquela época, ele é o mesmo hoje. A gente continua tendo diante de nós uma população longeva, que gasta mais, precisa mais de serviços de saúde. A gente continua sendo pressionado pela incorporação de novas tecnologias, acho que o ministro pontuou muito bem. Essa semana eu tive num evento nosso do COI no Rio, falando sobre medicina de precisão. Esse é o futuro da medicina. E como é que a gente vai dar acesso a tudo isso? Como é que a gente vai incorporar de forma crítica esse processo? Então, essa inflação médica, que é superior à inflação geral de preços e que gera e que cria para nós todos aqui esse desafio, ela acontece por coisa boa. A gente não pode simplesmente falar que coisa ruim, a gente tem avanço na medicina. Ela acontece coisa boa.
porque a gente está mais longevo, por causa da evolução da medicina. Isso é uma coisa boa para a sociedade. A gente tem tecnologia médica hoje para cuidar de nós, das pessoas que a gente mais ama, e das pessoas que a gente, como gestores das empresas que a gente trabalha, precisam. Então, o trabalho que a gente faz é desafiador, como foi dito, é grande, às vezes muito cansativo, mas ele é cheio de significado. Ele é cheio de significado porque a gente quer aumentar o acesso, a gente quer dar acesso ao plano de saúde. Tem uma frase que eu não sei quem falou, que também eu gostei, que é: qualquer tecnologia, ela nunca vai ser boa se ela não for affordable, se as pessoas não puderem usar. Então, só faz sentido a gente incorporar se a gente puder usar, né? Então, muita coisa mudou, mas o desafio continua o mesmo. E eu acho que grande parte da crítica do Managed Care, que hoje a gente ainda discute, quando a gente discute novos modelos de remuneração, é justamente porque os novos modelos de remuneração eles vêm por causa das coisas ruins que impulsionam o custo médico. E as coisas ruins, que eu queria ter falado, esqueci, são o desperdício, a má utilização. É a gente gastar dinheiro com aquilo que a gente não precisa usar. E a gente sabe que isso ocorre, em grande parte, por causa do incentivo financeiro, que é o fee-for-service. Então, o fee-for-service virou o vilão da história quando ele propiciou, né, ou quando ele impulsionou um pouco mais o desperdício e a utilização indevida e tudo isso. Então, grande parte da discussão no modelo fee-for-service é uma discussão de superutilização, de utilização indevida, maior do que o necessário. Mas a discussão do Managed Care e a discussão dos novos modelos de remuneração é a discussão da subutilização, da utilização menor do que é necessária. E eu acho que hoje a gente chegou num tempo e num momento em que a gente realmente discute a medicina baseada em valor, que é o que aquele serviço, aquela tecnologia ou aquela utilização acrescenta de valor na equação sobre o custo que ela traz, né? E, quando a gente fala de medicina baseada em valor, a gente realmente começa a discutir desfechos, qualidade assistencial, satisfação do cliente e custo, como reza a lenda do AAA, que o Institute for Healthcare Improvement trouxe para a gente. Então, esse é o debate do momento. E eu estou aqui com duas feras. Eu lembro, Rodrigo, você sempre foi uma pessoa que trouxe a discussão de novos modelos assistenciais dentro da agência. Esse é um mérito muito seu, pessoal, do seu time, da sua diretoria, falando sobre atendimento primário, sobre coordenação do cuidado. Tivemos várias oportunidades de discutir isso. Então, acho que entende muito desse assunto e tem uma visão, do ponto de vista da agência, uma visão setorial que eu acho que é muito interessante. Então, já apresentando aqui Rodrigo Aguiar, diretor da Agência Nacional de Saúde. E, do meu lado direito, o Eduardo Maia, um colega de trabalho, cardiologista, e também um fera no assunto. O Edu é um diretor de inovação dentro da AMIL e um grande estudioso do tema novos modelos de remuneração. Então, acho que a gente está com um painel excelente. Eu espero que vocês, como eu, aproveitemos bastante aqui. A gente vai ter um painel de até uma 12h45, né, esse é o combinado. Então, a gente vai pedir para cada um falar 20 minutos, livremente, como vocês quiserem. E depois eu tenho um celular aqui, que eu vou receber perguntas da plateia. Combinado? Alguém quer falar primeiro? Então, Rodrigo, vamos. Vai falar lá? Bom dia a todos. Tenho que agradecer muito a Abrange pelo convite. Para mim é uma grande honra estar presente nesse congresso, que eu já frequento há alguns bons anos, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar mais ativamente, de participar em um dos painéis, tentando trazer aqui um pouco da visão da agência sobre esse tema, que é um tema tão caro, que é um tema tão debatido, mas, na nossa avaliação, ainda é um tema pouco implementado. A gente precisa ainda avançar, e é isso que a gente vem tentando fazer. Antes de iniciar, vou fazer os agradecimentos necessários, agradecer ao Chaib, agradecer ao Elascos, agradecer ao Carlito pelo convite, pela oportunidade, dizer que é também uma grande honra dividir mesa com a Laís e Eduardo, são parceiros de muitos anos,
A Laís eu já conheço há muito tempo de relacionamento na agência. Eduardo, mais recentemente, mas já tivemos, inclusive, a oportunidade da participação dele num evento nosso, que abrilhantou absolutamente o nosso evento da Diretoria de Desenvolvimento Setorial. Então, já vem se tornando também um grande parceiro e vem nos ajudando nessa caminhada para tratar do modelo de remuneração. Fazer uma menção aos meus colegas de diretoria, Dr. Rogério Escarabel, Dr. Paulo Rebelo, menção ao Dr. José Carlos Abraão, nosso grande ex-presidente, hoje em dia um grande amigo, um grande mentor. Mencionar também o Dr. Bruno Sobral, que aqui está presente, não estou vendo agora daqui, também ex-diretor da agência, então é preciso que a gente mencione para formar aqui a nossa panelinha dos diretores e ex-diretores, é sempre importante isso. E mencionar rapidamente também os colegas meus da agência que estão aqui presentes, Dr. Daniel Meireles, que é minha diretora adjunto, tem mais alguns amigos aqui que estão acompanhando o congresso, Sânia, Fernanda, Paulo, estão os três juntos ali. Se tiver mais alguém que eu não tenha visto, não tenha mencionado, peço desculpas, mas temos que começar a palestra, senão a gente não conclui. Esse é um tema que a gente vem tentando impulsionar no setor há alguns anos já. Eu vou fazer a passagem dos slides para conseguir concatenar melhor as ideias, mas, só como uma breve introdução, esse tema vem sendo ativamente tratado pela Diretoria de Desenvolvimento Setorial desde 2011. Ou seja, já faz 9 anos que a gente está tratando do tema e com resultados ainda pouco expressivos. Pelo menos é o que a gente consegue extrair do nosso banco de dados, o banco de dados talvez mais completo que nós temos na saúde suplementar, que é o padrão TIS, em que ele demonstra, pelo menos até o final de 2018, que é o último dado atualizado que nós temos, que apenas 4% das transações financeiras no setor de saúde suplementar são realizadas através de modelos de remuneração, e nem só os inovadores, qualquer outro modelo de remuneração que não seja o Fee for Service. O que demonstra que a gente vem discutindo muito, a gente vem debatendo muito, mas a gente vem fazendo pouco. A gente que eu falo, a gente setor. E sempre foi uma inquietação muito grande minha discutir assuntos que não são aplicados. E essa foi a premissa que eu tentei implementar a partir do momento que cheguei à Diretoria de Desenvolvimento Setorial, que trata dessa matéria. A gente já vinha fazendo esse tema, mas a gente não vinha conseguindo fazer com que esse tema fosse disseminado no setor. Obviamente que eu não sou, já não era e continuo não sendo um grande especialista na matéria. Eu tenho uma grande especialista na matéria na minha equipe, a doutora Ana Paula Cavalcante, tenho um doutorado sobre a matéria. Então, ela nos traz um subsídio fundamental para a gente tratar do tema, mas isso no âmbito, no aspecto teórico. E aí a minha inquietação era fazer com que isso se tornasse prático. E a gente vem tentando, com algumas ações, fazer isso. Eu vou demonstrar para os senhores a partir de agora. Isso é só o planejamento estratégico que nós fizemos assim que eu cheguei na diretoria, que nos impulsionou a tratar deste tema de forma prática. A gente teve ali alguns objetivos estratégicos, todos eles voltados para a realização de resultados efetivos, para a gente sair do mundo etéreo, do mundo teórico e chegar ao mundo concreto, ao mundo prático. E esse foi um dos temas... Para onde que eu... Acho que é para cá. Esse foi um dos temas em que a gente identificou a maior necessidade da gente aplicar os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, para a gente sair do discurso e partir para a prática. E aí, por que discutir os modelos de remuneração? Isso todos nós já sabemos, né? A doutora Laís falou sobre isso muito bem. Não estou me acertando bem. Para onde que eu tenho que mirar esse negócio aqui? Vocês sabem para onde que eu tenho que mirar? Para qual lado? Porque eu já tentei para todos aqui e não foi nenhum. Acho que é para cá mesmo. O contexto já foi muito bem apresentado, né? A gente precisa ter uma busca pelo aumento da qualidade assistencial. Esse é o norte da nossa tentativa da mudança do modelo de remuneração. Ele jamais, a gente como agência reguladora, não pode jamais enxergar exclusivamente redução de custos. A gente tem que enxergar a melhor alocação dos recursos disponíveis no setor. A gente não fala em redução de custos, a gente fala em melhor alocação de recursos disponíveis. Sempre pelo prisma do aumento da qualidade, sempre pelo prisma do aprimoramento das ações do setor, para que a gente promova um serviço mais qualificado e que essa qualificação do serviço, sim, possa resultar numa redução de custos ou, pelo menos, numa estabilização dos custos que vem sendo crescente nos últimos anos. Para cá. Então, a gente tem o atual modelo de remuneração hegemônico, conhecido como Fee for Service. Ele é insuficiente para responder às demandas atuais, porque ele promove, ele impulsiona a produção,
ele não tem qualquer relação com indicadores de desfecho de qualidade e ele não pressupõe a melhor alocação dos recursos, já que você não tem uma coordenação do cuidado daquela população que está sendo assistida. O Brasil ainda utiliza hegemonicamente, conforme eu falei, conforme eu já tinha mencionado também, apenas 4%, de acordo com o nosso banco de dados, das transações são feitas por outros modelos, o que demonstra claramente que a nossa tentativa de sair do discurso e partir para a prática ainda não deu certo. Esse é um assunto que já vem sendo discutido há muitos anos, conforme o próprio Laís falou agora, desde a década de 90, que esse se tornou um dos principais temas dos sistemas de saúde mundo afora, considerando a necessidade de mitigar o crescimento exponencial de custos que a gente vem observando, tanto que a própria OMS, já, num relatório publicado em 2010, ou seja, já tem bastante tempo também, apontou como necessidade para a sustentabilidade do sistema de saúde ao redor do mundo a mudança desse modelo de remuneração. E aí as novas formas de remunerar, elas propõem um círculo virtuoso, saindo do atual ciclo vicioso que nós temos no nosso setor de saúde suplementar, no setor de saúde como um todo, mas aqui a gente delimitando um pouco mais o escopo apenas ao setor de saúde suplementar. A gente entende que o modelo de remuneração ele pode ser, inclusive, um instrumento para a melhoria das relações entre as partes do setor. Então, a contratualização ela é fundamental nesse aspecto. Ele já, de prisma, como princípio, ele tem um aspecto de redução de glosas, porque você tem uma melhora nas relações, uma redução na desconfiança entre as partes. A gente tem uma redução na suspensão de serviços, que ocorre muitas vezes por conta dos problemas que o atual modelo ele acaba acarretando no relacionamento entre essas partes. E aí, consequente, é uma melhora na relação entre as partes, aumenta a qualidade do cuidado, maior satisfação do beneficiário, porque ele não vai sofrer a partir desses problemas indiretos na sua relação com a operadora, e a gente vai ter uma discussão mais qualificada sobre modelos de remuneração, sobre formas de remunerar, saindo dessa nossa lógica atual perversa de quanto mais se produz, mais se recebe, e aí fica tentando controlar a produção para que não haja um recebimento indevido e não haja um desperdício dos nossos parcos de recursos de saúde. E o que foi feito? A gente fez o que, normalmente, a gente vem fazendo nos últimos anos. A gente trata disso com o mercado. A gente trata disso com aqueles que praticam estas ações no mercado. Embora a gente venha adotando esse modelo de regulação muito mais indutor, muito menos prescritivo, um modelo que não mais observa aquele conceito de comando, controle e sanção, esse é um modelo já ultrapassado, a gente vem tentando trabalhar com um modelo em que a regulação ela norteie boas práticas, a ANS ela não pratica isso no mercado. Quem pratica isso são os atores de mercado, e a gente precisa, então, discutir isso com os próprios atores. Então, a gente tem um grupo técnico instituído já há algum tempo. Tivemos um primeiro grupo técnico lá em 2011, 2012, que resultou na publicação de dois documentos que, embora tenham sido assinados por todos, não foram aplicados por ninguém. Então, isso resultou numa necessidade de formar novamente esse grupo técnico em 2016, para que a gente voltasse a discutir a partir das dificuldades enfrentadas naquele momento, já no âmbito da crise financeira, da crise econômica que assolou o país desde 2014, o que acabou trazendo para esse tema uma urgência um pouco maior. Primeira fase, uma fase absolutamente difícil, uma fase absolutamente complicada, porque boa parte dos membros não entenderam que a gente estava ali para tratar de modelo, entenderam que a gente estava ali para tratar de remuneração, e a gente não tem nenhum tipo de mandato legal para tratar de remuneração. Remuneração entre as partes é definida entre as partes, só que levou um ano para que os membros do nosso grupo entendessem isso e a gente conseguisse, finalmente, nivelar o conhecimento sobre o que é modelo de remuneração, quais são os modelos testados e experimentados mundo afora ou até mesmo em boas experiências aqui no Brasil, e como que a gente poderia encaminhar para a aplicação desses modelos nas relações da saúde suplementar. Vencida essa primeira fase, a gente já editou um primeiro documento, um documento teórico ainda, mas que já serve como um bom norte, um relatório bastante completo das atividades dessa primeira fase, que descrevem exatamente tudo que foi dito, todos os modelos que foram apresentados, todas as experiências que foram ali trazidas, para que isso já começasse a servir como um documento de orientação ao setor. E aí iniciamos a fase 2. A fase 2 ela tinha como objetivo fazer com que aquelas mesmas partes que discutiram teoricamente os modelos na fase 1, discutissem agora a forma de implementar na fase 2.
A gente fez por subgrupos temáticos, por nível de atenção, e tivemos um absoluto fracasso no primeiro momento, porque os conflitos foram cada vez mais ressaltados e até mais enérgicos do que foram na primeira fase, com um apontando o dedo para o outro, um acusando o outro de más práticas, e a gente ali tentando mediar aquela relação. A gente teve que dar um passo atrás e começar a tratar de forma remota e individual com cada uma das partes, para a gente tentar construir essa forma de aplicação prática dos conceitos que foram discutidos na fase 1. Essa fase 2, ela se concluiu em março desse ano, com a divulgação de um documento que vai ser apresentado logo a seguir, chamado Guia para a Implementação de Modelos de Remuneração Baseados em Valor, respaldado em literatura e experiência nacional e internacional, e nas discussões da fase 1. Por incrível que pareça, algo que no nosso dia a dia é muito pouco comum, esse documento vem sendo muito elogiado por todas as partes. A gente vem recebendo, inclusive, contatos de outros países interessados nesse documento, o que, para a gente, é uma extrema felicidade, demonstra que a gente pegou o caminho certo, mas também demonstra que a gente ainda não está onde a gente queria estar, que é ver esses instrumentos efetivamente implementados. Por isso, estamos iniciando a fase 3. A fase 3 ela vai ter início agora, no final de agosto, a gente vai ter um evento na semana que vem, no dia 29 ou 28, no 29 mesmo, em que a gente vai dar início à fase 3. E a fase 3 é a fase em que as experiências que vêm sendo aplicadas entre operadores e prestadores sejam apresentadas à ANS sob a ótica do que foi aplicado no guia, para que a gente possa conceder incentivos regulatórios àquelas partes que estejam aplicando. E aí a gente consegue, finalmente, começar a cumprir o nosso objetivo de concretizar toda a discussão que vem sendo mantida sobre o tema há muitos anos no nosso âmbito da saúde suplementar. Esse é o nosso guia. Ele tenta apresentar todas as formas conhecidas de remuneração, tanto a partir de literatura como a partir de experiências. E ele tem como objetivo servir como norte mesmo, servir como orientador, para aqueles que ainda não saibam como fazer, para aqueles que ainda não entendam exatamente o que precisa ser feito. A gente fez um guia prático, um guia orientativo. Não é um material teórico, não é um material técnico. Ele não se propõe a fazer isso, ele se propõe a demonstrar de que forma, quais são os requisitos necessários para que se inicie uma implementação de um novo modelo de remuneração, em que contexto esses modelos podem ser apresentados, quais são os prós e contras de cada um, como eles podem ser combinados para que a gente mitigue os contras e maximize os prós. E esse vai ser o material base para a análise da nossa fase 3. Como eu disse, a gente tem como objetivo principal incrementar qualidade no setor de saúde suplementar. Então, a gente tem uma série de programas que visam induzir a qualificação da prestação de serviço no setor de saúde suplementar, e todos eles são integrados, todos eles conversam entre si. Então, por exemplo, a gente lançou também recentemente, no final do ano passado, um programa de certificação em boas práticas de atenção à saúde baseado na atenção primária. Esse programa ele pressupõe a aplicação do modelo de remuneração diferente de fee-for-service, para que a gente possa conceder a certificação que vai ser ofertada pela ANS. Se o programa estiver absolutamente bem montado, bem estruturado, mas ainda aplicando o conceito fee-for-service, a gente simplesmente não vai aceitá-lo como um programa de excelência, um programa que mereça receber um selo de certificação da agência. Então, a gente vem tentando fazer essa integração para que a gente tente tratar de todos os problemas e mazelas já identificados no setor, em todos esses congressos e fóruns que a gente debate, e tente, em todos os seus aspectos, retirá-los do mundo teórico e trazê-los para o mundo prático. E aí a gente chega. O final do nosso guia é trazendo essa proposta do valor em saúde. A gente, obviamente, entende que vai ter que ter uma fase de transição. A gente partir do fee-for-service para o modelo baseado em valor em saúde é uma distância assim, colossal. Né? A gente sabe que não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. A gente vai ter que ter uma fase de transição, por isso que todos os demais modelos estão ali apresentados. Mas, obviamente, que o nosso objetivo é que nós cheguemos dentro de alguns poucos anos, eu espero, né? A gente espera que isso aconteça,
a um modelo de remuneração efetivamente baseado em valor em saúde. Esse é um tema que vem sendo discutido pela agência há muito tempo. A nossa nova agenda regulatória tem isso como nomenclatura. O nome da agenda regulatória é valor em saúde. Esse será o norte de todas as ações da Agência Nacional de Saúde Suplementar pelos próximos 3 anos. E, obviamente, dentro de um tema como esse, isso não poderia deixar de estar representado. Então, a gente busca que essa remuneração seja baseada em valor, seja bem definido, uma vez que tem sido utilizado de forma indiscriminada, esse termo vem sendo utilizado de forma indiscriminada, não atrelado à metodologia que foi proposta para a sua aplicação. Esse valor em saúde prioriza a melhoria da atenção à saúde e, como consequência, a sustentabilidade do sistema, como eu falei desde o início dessa palestra. O foco deve ser o valor para os pacientes, tirar também apenas do discurso, apenas da boca, a lógica da centralidade no paciente e começar a aplicar isso nas práticas do setor. Deve ser baseado em resultados, ou seja, a gente precisa medir resultados, a gente precisa de indicadores de desfecho, porque o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, e a gente tem um grande problema de gerenciamento no setor pela falta de informação, pela falta de dado, pela falta de medição. Tem que ser centrada nas condições de saúde durante todo o ciclo de atendimento, para que a gente tenha um acompanhamento da jornada do paciente e que nós não tenhamos mais essa fragmentação que gera tanto desperdício no nosso setor. As informações sobre o resultado têm que ser amplamente divulgadas para que toda a sociedade tenha conhecimento, porque informação retida ela tem pouca serventia, e as inovações que aumentam o valor têm que ser altamente recompensadas. Então, essa é a fórmula do valor em saúde. Ela diz muito pouco, é uma forma até razoavelmente simples, desfechos sobre custos. Então, a gente precisa ter desfechos adequados, com a tecnologia disponível naquele momento sobre custos razoáveis. Falar realmente é muito fácil, fazer certamente não tem nada de fácil, mas a gente no nosso guia, a gente tenta demonstrar de que forma isso pode acontecer. Obviamente, mais uma vez, ressaltando que a gente sabe que isso não vai acontecer de uma hora para outra, sabe que isso vai ser parte de uma certa jornada, mas essa jornada é possível de ser cumprida. Os focos do modelo de remuneração baseados em valor devem alcançar bons resultados em saúde para os pacientes, com um custo mais acessível, tanto para os pacientes quanto para os planos de saúde, evitando se focar somente na simples redução de gastos. Essa é uma premissa para que a gente possa aplicar um modelo de remuneração baseado em valor. Premissa para que a gente possa aplicar um modelo de remuneração bem-sucedido. Um outro modelo de remuneração bem-sucedido. Tem que envolver a outra parte. Tem que envolver os prestadores dessa discussão. Tem que ser uma relação negociada. Se for uma relação impositiva, vai gerar conflito. E a nossa maior preocupação, nosso maior objetivo na implementação de um outro modelo de remuneração é a redução do conflito. A gente tem que mitigar todas as formas de aumento de conflito. Então, o envolvimento das duas partes que estão relacionadas naquela relação é fundamental para que a gente tenha uma implementação bem-sucedida. A gente fez questão de ressaltar isso no guia, porque as primeiras iniciativas acabaram gerando muitas reações e foram muitos problemas trazidos à ANS a partir dos mais diversos canais, inclusive a partir de canais institucionais, tratando de Ministério da Saúde, tratando de Congresso Nacional, de Ministério Público. Então, a gente precisa mitigar esses conflitos. A mitigação do conflito ela é fundamental para que a gente tenha uma aplicação bem-sucedida de um novo modelo de remuneração. Tem que ter uma padronização de projetos e medidas que cubram os custos assistenciais e permitam alguma flexibilidade. Flexibilidade no que tange aos ajustes necessários sobre aquela carteira que está sendo atendida por aquele determinado prestador, por aquele determinado parceiro. Não dá para fazer algo linear se você vai ter contexto epidemiológico e demográfico diferente para cada um daqueles que estão atendendo os seus beneficiários. Permitir aos prestadores acessar dados apurados pela operadora relativos aos cuidados assistenciais, para que tenha-se uma compreensão sobre quais são as características daquela carteira, implementar um novo modelo de forma gradual, permitindo uma melhor adaptação. Nada que é feito de uma hora para outra, de um formato top-down, funciona, a gente sabe muito bem disso, especialmente num tema como esse, que está sendo discutido há tanto tempo. Reduzir os riscos financeiros mais elevados para os prestadores durante o período inicial, e revisão dos dispositivos contratuais necessários de forma negociada entre operadores e prestadores. Mais uma vez, um instrumento contratual como um catalisador dessa divergência que há entre as partes e como que ele pode ser um promotor de melhores relações. Eu realmente não me dei bem com isso.
Bom, rapidamente falando sobre a fase 3, porque meu tempo já acabou, ela vai se iniciar agora a partir do dia 29. Ela tem como objetivo superar os desafios de implementação de modelos de remuneração alternativos ao Fee-for-Service na prática. Tem como objetivo apoiar estratégias para viabilizar a implementação efetiva de novos modelos de remuneração, utilizando a estratégia de melhoria da qualidade, também trazida para a gente pelo IHI, que é um parceiro da UHG, e é um parceiro da ANS também, já em 2 projetos, tanto no projeto Parto Adequado, e que também é um parceiro nosso no nosso projeto da Atenção Primária à Saúde. As operadoras, para participar, vão ter que apresentar uma adesão à ANS, é uma adesão simples, através de um formulário eletrônico. Essa adesão precisa ser preenchida eletronicamente, a operadora vai enviar o projeto para que a gente identifique se os conceitos estabelecidos no guia foram atendidos. O modelo proposto deve cumprir os seguintes critérios: basear-se em conceito em valor de saúde. Requisitos para a submissão. Eu não vou fazer a leitura de todos eles, porque meu tempo já acabou e eles são um pouco detalhistas demais. Mas a gente precisa de uma identificação clara de qual é o modelo que vai ser aplicado ali. A gente precisa de uma descrição dos objetivos, a gente precisa de uma descrição de como que eles serão acompanhados, de como que serão feitos os ajustes ao longo daquela relação, quando se identificar que algum desvio está sendo praticado ali naquela relação, ou algo não previsto ocorreu naquela relação. Tudo isso está devidamente descrito no nosso guia, e a gente vai observar na hora de fazer a avaliação desses projetos. Os critérios para seleção já foram apresentados. E aí são as observações finais, né? Cada um dos modelos de remuneração existentes provoca diferentes incentivos e desincentivos. A gente tentou demonstrá-los no nosso guia e tentou demonstrar de que forma a gente pode mitigar esses desincentivos e como a gente pode maximizar esses incentivos. As instituições pagadoras poderiam considerar fazer uma mistura desses sistemas, justamente para que a gente possa aproveitar o melhor de um e mitigar o pior de outro. Tais como incentivos aos prestadores para selecionar pacientes saudáveis e reduzir o acesso a pacientes complexos devem ser evitados, e produzir excesso de procedimentos necessários também devem ser evitados. Esses são problemas que quase todos os nossos modelos eles acabam também trazendo, mas que eles podem ser mitigados com o mix entre eles. Para além da questão da contenção de gastos em saúde, existe a necessidade de gestão do sistema de saúde a partir da rede integrada de serviço. Essa gestão requer instrumentos de regulação dos prestadores, como modelos de contratualização de gestor e prestadores, e novas formas de remuneração aos prestadores de serviço que superem o mero pagamento por serviços previamente prestados. As formas de contratualização e de alocação de recursos a prestadores também devem ter o papel de induzir a utilização de tecnologias mais custo-efetivas e seguras para os pacientes. Esse slide final é mais uma demonstração de como a gente vem tentando integrar todas as nossas ações, inclusive a nossa ação de relacionamento entre partes relacionadas, entre prestadores e operadoras, também bebe desta fonte das novas formas de modelo de remuneração. Então, é necessário testar os modelos alternativos, é fundamental a adesão de operadores e prestadores na fase 3, a gente não vai aceitar a participação de só uma das partes, as partes têm que chegar lá conjuntamente. Esse evento vai ocorrer no dia 29, e as inscrições estão disponíveis já no site da ANS. Infelizmente, as vagas já estão absolutamente preenchidas, nós já temos uma fila de espera de mais de 150 pessoas, então, provavelmente, quem se inscrever agora, infelizmente, não vai conseguir mais vaga. Bom, por hora era isso, vamos deixar o resto para o debate. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar discutindo com os senhores. É um tema bastante interessante, e eu gostaria de pegar um gancho, tanto da Laís quanto do Rodrigo, em relação à implementação, a dificuldade que nós temos de implementar uma coisa que nós já conhecemos há tanto tempo, e por que será que isso é tão difícil? Eu gostaria de puxar 2 coisinhas básicas em relação a isso. A primeira, uma frase atribuída ao Peter Drucker em relação a isso. Cultura come a estratégia pelo café da manhã. Então, se a gente tem uma cultura de décadas de fee-for-service, décadas de mindset entre tomadores de decisão, médicos, prestadores, de todo tipo,
não vai ser fácil, por mais que a gente desenvolva uma estratégia, conseguir vencer uma cultura sem muito reforço positivo de todos os elos da cadeia. A segunda coisa que, humildemente, eu gostaria já de dividir com os senhores é que existe um princípio básico da inovação, que a inovação ela não resiste à vaidade e não resiste ao medo. Onde existiam esses dois fatores, ela não consegue se estabelecer. Então, num ambiente onde, provavelmente, do ponto de vista histórico, muitas vezes litigioso entre partes, sem a criação de uma safety zone, onde essas coisas possam acontecer, prototipadas, que possam garantir segurança daquilo e boa-fé, onde esses eventos possam ser testados, dificilmente a gente consegue progredir. Eu queria dividir com vocês e ter a oportunidade de aprender com vocês alguns dos referenciais teóricos que a gente utiliza para poder trabalhar isso. E depois, com calma, no debate, a gente pode entender um pouquinho mais na prática, aonde a gente pode estar testando isso, e sucessos, fracassos e tudo mais. Bem, Fee for Service é isso aqui, é uma Disneylândia, né? Cada novo procedimento que é lançado no hall, cada nova droga, cada novo device, é uma Disneylândia. Isso se dá por um motivo muito simples, porque, na atualidade, nós só teríamos, talvez, 40%, alguns diriam 45%, dos procedimentos médicos, das indicações médicas, com evidências robustas pela lógica de medicina baseada em evidência. Então, você tem uma zona cinzenta enorme da contraindicação absoluta à indicação precípua, onde todo mundo pode tentar inventar bastante coisa. E, na própria divisão de poder, da toda a instituição de poder do ato médico, essas coisas se dão de forma naturalmente, de acordo com os estímulos que nós temos. E isso deixou de ser uma discussão técnica há muito tempo. Isso já virou brincadeira em qualquer lugar do mundo. Isso é satirizado de todas as formas. Então, nós estamos muito atrasados mesmo, não como país, mas na discussão do tema globalmente falando, né? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, tem vários estudos, mas esse aqui eu peguei da IBM, mostra o quanto, por exemplo, nós estamos atrasados no sentido da eficiência. Nós lideramos as indústrias do desperdício, a competição do desperdício. Vocês vão ter teóricos que vão falar que nós temos 40%, 50% de desperdício dentro do sistema de saúde. E pode ser que isso se dê, em muito, espelhado aqui, vocês vão ver um gráfico da inflação médica dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, e o impacto que existe é puxado. Você vai ver que bens de altíssimo valor percebido pelo consumidor americano, carro, tecnologia, televisões, etc. e tal, aqui a mão invisível de Adam Smith funciona perfeitamente. Aqui a competição, aqui a escala, a produção em escala, consegue traduzir em eficiência e consegue agregar valor para o consumidor em geral. Mas, quando você observa gastos com saúde e gastos com alguns livros, por exemplo, ou com educação, muitas vezes eles puxam absurdamente. E por que isso se dá? É isso que eu quero discutir com os senhores. Talvez nós tenhamos, dentro dessa lógica, um desvio daquilo que, epidemiologicamente, a gente pudesse justificar, tecnicamente falando. Esse aqui é um estudo que foi feito recentemente nos Estados Unidos, em 2017. Já foi feito vários desses estudos, mundo afora. O primeiro foi feito na Inglaterra, na década de 60, que fala sobre ecologia do sistema de saúde. É para a gente entender como é que um ser humano, dentro de uma lógica tradicional, poderia consumir serviços em saúde. Então, eu queria só para vocês terem uma ideia rapidamente, e todos os que têm... Isso aqui foi de muitos países do mundo, Coreia, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Japão, produziram esse modelo de ecologia do sistema de saúde. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é o sistema americano. E observe que, a cada 1.000 pessoas, você tem em torno de 217 delas vão procurar alguma atenção médica ambulatorial, em torno de 8 delas são hospitalizadas e uma vai procurar um hospital quaternário.
Eu vou mostrar para vocês, eu não vou ter muito tempo para parear, mas seria interessante que vocês entendessem essa lógica. Quase funcionou. Acho que eu vou ter que parar num canto aqui. Bem, isso aqui é para vocês terem uma ideia do que acontece com a população da Mil. Nós temos o dobro de consultas por 1.000. Nós temos 10 vezes mais procura na emergência. E nós temos 50% mais de internações. Se a gente diz que o sistema americano é o gold standard do desperdício mundial de saúde, a gente já tem um novo campeão. Bem, o lado positivo é que a gente tem uma oportunidade imensa, porque não somos ETs, ou eles não são ETs, somos pessoas, e não tem porquê, não há motivos médicos, biológicos para essa discrepância inteira. Então, temos que entender os drivers que fazem essas coisas acontecerem. Vou trazer outra coisa rápida para vocês. Isso aqui é uma comparação do consumo de leitos hospitalares por 1.000 indivíduos. BDs per thousand é uma métrica que a gente utiliza muito lá. Observa que, com a crise, a nossa população vem caindo e o consumo de leitos hospitalares vem crescendo. Não é estranho isso? A gente deve ter uma epidemia imensa aqui. E aí chegamos à seguinte conta. Nós perdemos 0,5% da nossa população por mês e aumentamos o consumo hospitalar ao dobro. Isso é o que a gente está vivendo hoje. E se a gente não entender bem esses drivers, se a gente não fizer um bom diagnóstico, nós corremos o risco de desenvolver um tratamento elegante, mas supostamente ineficaz se você não fizer um bom diagnóstico. A primeira coisa que todo mundo diria é, poxa vida, então eu estou fazendo uma seleção reversa. Fiquei com os doentes graves, os saudáveis saíram. Até é uma tese. Mas ela não se sustenta quando a gente avalia escalas de complexidade. O Carhill é muito utilizado, por exemplo, para atenção primária na Inglaterra. Não se sustenta. Eu não tenho gravidade que eu possa justificar. E aí a gente vai buscar conhecimento. Romer foi um economista da saúde nos Estados Unidos na década de 50 e criou essa lei. E é uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte, praticamente que é o seguinte, para cada leito construído vai ter um indivíduo deitado em cima dele. Ora, talvez a gente pudesse dizer que, recentemente, uma história recente no Brasil, talvez a gente tivesse uma corrida armamentista por leitos. A gente desenvolveu um parque de leitos enorme para a saúde suplementar. E isso aqui já explica parcialmente isso. Isso é velho, isso não é novo. Isso aqui é um estudo que não é novo, não está atualizado, então está bem confortável para mostrar para os senhores, de 2017, mostra a heterogeneidade de consumo de leitos que nós temos em cada região geográfica do país. Como é que isso funciona? Observa que existe, quando você pareia de novo a pirâmide epidemiológica, não existe diferença populacional por risco. Que existe, eventualmente, falta de competitividade em algumas praças, né? E que isso possa gerar preços diferentes ou demandas diferentes por leito. E quando você compara uma operadora que faz parte do grupo, verticalizada, o consumo de leitos que ela tem é menos da metade, para 100.000 vidas, do que nós temos na média do Brasil inteiro. Então, o que é o certo? A primeira coisa que viria a pergunta é, poxa, mas a qualidade não deve ser boa. Como nós medimos qualidade hoje? A gente não mede o desfecho ainda. Bem, dentro das ferramentas que nos cabem, a gente poderia fazer algumas inferências. Naquela época, esta operadora, ela tem o menor índice de queixa do que nós e do que os nossos concorrentes. Agora tem um detalhe.
tem uma população que é 10 anos mais velha do que a média da mil. Então, alguns paradigmas têm que ser quebrados para a gente poder apreciar isso aqui melhor. Vamos dar uma ideia rapidamente para vocês terem uma ideia. A gente fez um estudo de custos em relação à oncologia no mundo. E fomos ver como é que as pessoas, principalmente nos estados que têm orçamento, países europeus, como é que isso se dá. E você vai ver que na oncologia isso varia em torno de 3% a 13%, variando nos países de 3% a 7%, que seria o mais tradicional ali, porque a gente vai encontrar isso na Europa, 3% para Portugal, 7% para a Suíça. Quando eu avalio o meu custo, digo, o que eu gasto de orçamento em oncologia no Brasil, nós temos uma oportunidade imensa. Se eu comparar isso com o que acontece na Inglaterra, por exemplo, eu tenho uma oportunidade de quase o dobro em algumas praças. Mas por que isso daria? Por que isso é tão estranho? Porque a doença oncológica, nós sabemos, ela guarda uma relação enorme com a idade. E a população inglesa é velha. A minha população é nova. Por que eu gasto tanto? Ainda apanhando um pouquinho? Bem, esse aqui é um estudo também de 2017 sobre como estão distribuídos os custos dentro do tratamento oncológico como um todo. Isso é facilmente se achar isso aqui, mas isso aqui é a distribuição que eu tenho, por exemplo, no Rio de Janeiro. Se você avaliar o que eu gasto com quimioterapia, hoje no Brasil sai 60% do custo oncológico, enquanto no mundo se gasta de 20% a 25%, hoje 30%. Bem, isso não está à toa. Se isso está assim, uma vez eu tive a oportunidade de participar num congresso de valor em saúde na Europa. E precisei atravessar o oceano para ouvir uma coisa fantástica de um espanhol, que diz o seguinte: só existe um motivo, um único motivo para existir desperdício na saúde. Porque a gente paga por ele. Só por isso. Mas por que a gente paga por ele? Como é que se percebe valor? Aí eu não quero entrar muito na semântica, mas eu queria que vocês entendessem um pouquinho isso aqui. Esse é o maior estudo já publicado sobre percepção de qualidade em assistência. Foram 52 mil pessoas que foram acompanhadas durante um período de 7 anos, acompanhados cada uma delas por 2 anos. E principalmente dentro da atuação hospitalar. Esse estudo, que avalia o custo de satisfação, publicado no Archives of Internal Medicine, 2012, ele realça o seguinte: numa amostra representativa, a alta satisfação estava associada com o menor consumo do departamento de urgência, perfeito, ninguém quer ficar na fila de emergência, com grande quantidade da utilização de admissões, alta utilização de prescrições de drogas caras e aumento da mortalidade. Aqui, fazer o cliente dizer que ele tem sempre razão, ele morre mais. Então, é importante entender a complexidade do que nós estamos lidando. Porque a percepção de qualidade hoje, como nós não medimos desfecho, como qualquer outra coisa que nós, que não sejamos técnicos, vamos fazer escolhas. Nós fazemos escolhas no shortcut, no brand. Todo mundo se sente confortável em utilizar marcas, comprar marcas, para poder garantir aquela sua qualidade na sua aquisição. Nós não temos um data sheet para dizer qual é o desempenho daquele prestador.
ainda no Brasil. Se você quiser comprar um carro esportivo para alguém, mesmo você não conhecendo nada, você ganhou na loteria e quer comprar um carro esportivo para sua esposa. Você vai lá, você vai saber quem é melhor, quem acelera mais, quem tem mais potência, uma Maserati, uma Ferrari, um Porsche, o que você quiser. A gente não tem isso aqui. Então, a gente julga com o tangível. Qual é o tangível de um leigo para a qualidade? Vidro, mármore, robôs, ressonância. É isso. Isso é o tangível. Isso não é Brasil, isso é um mundo. Isso aumenta a mortalidade. Bem, por que isso? E aí eu quero dividir um pouquinho com vocês isso aqui para a gente poder discutir. Provavelmente por causa da assimetria de informação. Isso aqui é o grande problema que nós temos em alguns setores da economia, especificamente na área médica. Por quê? Não é o consumidor final que toma a decisão sobre o seu custo, sobre o seu tratamento. E quanto mais complexo for o seu caso, mais essa circunstância está terceirizada para um tomador de decisão. Essa terceirização, que estaria, de certa forma, envolvida com princípios éticos diretos, em que existiria a defesa primária dos interesses daqueles que estão sendo tratados, vocês verão que, por questões antropológicas, estão envolvidas em conflitos de interesse e que geram problemas. A segunda coisa é que essa inequalidade, ela é muito importante, ela atrapalha. Você não consegue gerar inovação em saúde dentro de uma garagem. Você não consegue inventar uma Apple fazer uma Apple simular uma Apple na garagem da tua casa com a saúde. Isso empodera muito alguns grupos. E isso não distribui poder. Isso não ajuda na inovação. Bem, tentando trabalhar tudo isso, várias iniciativas foram feitas. Foram pensados no Managed Care, depois o CMS nos Estados Unidos fez várias tentativas com pagamento por performance, várias. E essa é uma publicação recente, de 2018, por exemplo, mostrando que aquilo que eles chamavam de pagamento por valor, porque vocês vão ver que os valores aqui não são valores vistos pelos pacientes, não são os valores ditos como os PROMs, Patient Reported Outcome Measurement, não são o que o Whiteon defende, mas são aqueles valores médicos tradicionais. Desfecho clínico. Não são suficientes. E, quiçá, pioram a distribuição, a equidade e pioram a mortalidade também. Agora, por que isso? Apesar da OCDE, todo mundo jogar tanta força em cima disso. Por que isso funciona nas outras indústrias, pagamento por performance? Por que isso não funcionaria aqui? Mas, depois que saiu esse trabalho, aí todo mundo revisitou que isso era uma coisa que já vinha sendo discutida há muito tempo. Vários artigos em revistas de impacto mostrando que isso não funciona se não for bem feito, se a métrica não for adequada, por vários motivos. Porque alguém vai evitar os pacientes mais graves, porque vai fazer seleção, porque as pessoas gamificam, forjam resultados, mesmo nos Estados Unidos. Bem, e a gente vai entender, então, como é que essas coisas... Eu vou discutir rapidamente aqui com os senhores algumas teses que possam pensar, trazer essa coisa, funcionar. Alguns de vocês devem conhecer esse sujeito, em 1937, ganhou o prêmio Nobel, Ronald Coase, porque ele, quando tinha 21 anos de idade, ele fez uma pergunta que na sala de aula do seu curso de economia, que as pessoas não entenderam. Ele perguntava o seguinte: se o mercado ele é a forma mais eficiente de você fazer uma entrega de valor, por que se fazem as firmas? Por que são necessárias as firmas? E aí ele responde isso, que as firmas vão acontecer toda vez que os custos transacionais forem mais caros que a imobilização e o seu controle. E é isso que acontece em saúde. Os custos transacionais são caríssimos.
o controle, o litígio, o conflito de interesse entre as partes. Isso explica por que as verticalizações têm um diferencial competitivo nesse cenário. Outro sujeito que ganhou o Prêmio Nobel em 2006 chama-se Oliver Williamson. Ele trouxe um conceito muito interessante, que é o conceito de moral hazard, que é o risco moral que existe na prática, não só na saúde, mas com qualquer contrato onde existe o que se chama assimetria de informação. E aqui nasce o conceito dos contratos incompletos. Contrato completo é quando eu contrato o Rodrigo aqui para carregar 2 carrinhos de pedra, daqui até o canto. Ele sabe o que é carrinho, sabe o que é pedra, sabe o que é cheio, o que é canto. Todo mundo sabe o que é isso. Não tem dúvida. Agora, não é um contrato completo quando eu contrato um prestador para que ele dê atendimento na porta do hospital para uma população minha credenciada. Porque existe uma assimetria de informação que eu, a tempo e a hora, não vou poder avaliar se aquele paciente que tem pneumonia tem sepse ou não, se deveria ser internado ou não. Eu não consigo esse controle. Aqui existe uma assimetria de informação, onde o tomador de decisão tem a informação, eu não tenho, e ele conta a lógica dentro de um gradiente de cinza, que eu acabei de descrever agora sobre evidências médicas. Outro prêmio Nobel sobre o contrato, 2016. Oliver Hart em Holmstrom. E foram longos trabalhos, mas eu peguei uma frase aqui, que é um vinho de Colombo, que diz o seguinte, que os direitos de decisão, numa situação onde os elementos não são especificados, não são simples, é quem vai decidir o poder de barganha. Então, se a gente não entender aonde nós estamos exatamente nos colocando sobre essas questões de contrato, nós corremos o risco de repetir vários erros das outras indústrias. Eles aqui, até na literatura deles, colocam que as seguradoras sofrem problemas semelhantes, mas eles começaram a falar sobre mineradoras, enfim, para vender carvão para usinas elétricas e como isso funcionaria, etc. e tal. E, por último, eu queria... esse aqui ainda não ganhou um prêmio ainda. Ian Siegel, professor de Stanford, ele diz o seguinte, nas circunstâncias onde a complexidade é alta, por vezes é melhor não ter contratos, porque os contratos não ajudam. Bem, vamos entender isso aqui. Isso aqui, o que vocês acham que é isso aqui? Vamos entender se isso é complexo, se isso é complicado. Isso aqui é o sistema de saúde americano. Parece uma placa-mãe. Aqui você tem pacientes, médicos, congresso, presidente. O que difere, em física, aquilo que é complicado daquilo que é complexo? Complicado é uma turbina de avião. Eu não entendo nada daquilo como funciona, mas eu sei que cada parte foi desenhada para funcionar daquele jeito, e se alguma disfuncionar, eu troco a parte, ela funciona de novo. O que é complexo? Complexo é aquilo que, quando disfunciona, ele é capaz de gerar epifenômenos e que eu não prevejo, eu não tenho essa capacidade de avaliar isso. Se eu ameaço a sobrevivência de cada uma dessas partes aqui, eles geram epifenômenos e eu não consigo controlar. Meu tempo esgotou, eu vou passar rapidamente aqui alguns conceitos para os senhores que a gente divide. Isso aqui é a indústria hoje. Como estão os conflitos de interesse? Quem ganha com desperdício e quem ganha ou supostamente tem interesse na sustentabilidade. Idealmente, o que a gente tem que fazer é isso aqui. E é possível fazer. Isso é feito na verticalização direto, mas isso é feito em outras indústrias, em verticalizações por contrato, em lógicas diferentes, onde podemos associar interesses.
Por que, ao invés de falar de credenciamento, não falamos de joint ventures? Por que não podemos falar de nos associarmos para prover saúde? Tem que ter a safety zone para que isso aconteça. Tudo isso aqui já foi tentado. Tudo isso aqui já foi tentado. E o sistema reage. Não adianta você fazer gestão de operação, gestão de saúde, vou fazer atenção primária, minha opinião, vou fazer Lean, tudo já foi tentado. Se não tentar uma base de estrutura de contrato que sustente isso aqui, eles se rearranjam. E, já indo para o final, peço desculpas aqui. Eu gostaria que fosse simples, mas não é simples. A gente tem um caminho de discussão longo, o simples já foi tentado. E a gente não tem nem substrato teórico para dizer que o simples funciona. Tem páginas e páginas de literatura que a gente tem que fazer alguma coisa que pense o todo. Bem, deixar um pouquinho para a discussão. Obrigado. Obrigado. Muito bom, Edu, obrigada. Parabéns. Eu devia estar recebendo perguntas pelo WhatsApp. Cadê o Lasco para me ajudar aqui a... Mas não entrou nada ainda. Eu tenho uma pergunta, eu posso então começar. Aliás, eu tenho várias perguntas. Vocês iam falando, eu ia pensando aqui em várias perguntas. Então, aqui diz que está aguardando rede. Eu não sei se é isso que não está fazendo funcionar. Mas eu vou fazer, enquanto vem as perguntas, eu vou fazer a minha, tá? E eu acho que vem um pouco aí também na linha do porquê a gente não muda, né? Onde estão as resistências no dia a dia, na vida real, botar essa bola no chão. Quando a gente começa a falar em medicina baseada em valor... Oba! Tá. Já tem uma aqui. Opa, tem várias. Mas agora eu vou fazer a minha. Quando a gente começa a falar sobre medicina baseada em valor e começa a falar de desfecho, tem uma mudança paradigmática gigante para nós. E para quem é da área médica não é tão gigante, porque a gente nasceu pensando no paciente, mas para quem é da área administrativa de produtos O plano de saúde tem 2 atributos principais, que é preço e rede, certo? A gente compra plano de saúde assim, qual é a rede que eu quero e o preço que cabe no meu bolso. Quando você começa a botar o paciente no centro e pensar em linha de cuidado, esses 2 atributos não combinam mais. Eles deixam de fazer sentido. Vou dar um exemplo. A gente está trabalhando lá, eu agora sou a diretora médica dos hospitais, então lá a gente começou a trabalhar com o conceito de sistema de excelência. O sistema de excelência, ele vai botar o doente no centro, porque ele vai pensar na linha de cuidado e ele vai criar o caminho clínico para aquela patologia, do começo até o final. Se eu pensar em dor torácica, eu deveria começar lá na prevenção e terminar lá na revascularização do miocárdio, certo? Então, quando eu estou criando esse clinical pathway, que a gente chama, esse caminho clínico, essa rota assistencial, com o paciente no centro, quando eu decidir que ele vai fazer uma revascularização do miocárdio, ele precisa ir para um centro de excelência. Porque o centro de excelência, teoricamente, e ele é reconhecido por isso, não é a gente que cria o centro é reconhecido de fora para dentro, ele foi reconhecido porque ele tem resultado de desfecho bom. Ele já enviou esses dados para alguma entidade acreditadora, como foi o nosso caso na cardiologia. Estou falando do doutorácio para usar um exemplo real. E ele foi reconhecido como centro de excelência. Então, ele tem desfecho bom, ele tem custo acessível e ele tem volume alto, que é o que dá também o padrão de excelência. Tem variabilidade pequena. Só que isso conflita com o conceito produto-rede. E essa pergunta que eu queria mais para o Rodrigo, eu acho, testar um pouco o ambiente. Quanto o ambiente regulatório está preparado para a gente começar a discutir coisas dessa natureza? E a gente vai ter que questionar um pouco esse padrão de regulamentação que associa o produto com a rede. Você consegue fazer isso funcionar?
Foi. Bom, pergunta difícil, né? Assim, para a primeira já, isso é meio covardia, mas a gente está tentando promover uma transformação, né, nas nossas práticas regulatórias já há algum tempo. A gente vem tentando oxigenar as nossas ideias sobre como regular um setor tão complexo como esse, e parece que já está meio sedimentado a conclusão de que o modelo que foi aplicado nesses anos todos, ele não funciona, porque ele é prescritivo demais, ele engessa demais, ele traz consequências negativas ao ambiente econômico liberal. A gente acaba afastando aqueles que necessitam ou se interessam por adquirir produtos ou serviços desse setor. Então, a gente precisa mudar. Isso é uma constatação. A dificuldade é o como mudar. A gente também se depara com dificuldades do âmbito legal para fazer algumas alterações. Tem uma questão que eu venho me interessando bastante nos últimos tempos, de um instrumento regulatório que vem sendo discutido até por outros reguladores, que é um ambiente em que a regulação não se aplicaria, e a gente testaria novas formas de produtos ou serviços de determinada indústria e verificaria qual seria o resultado. Tem até um termo, não estou lembrando qual é sand alguma coisa, sandbox regulatório. Bastante interessante. Eu não consigo identificar de que forma a gente poderia fazer isso sem esbarrar na legalidade. E como que a gente poderia se eximir de responsabilidade ao fazer algo nesse sentido. Mas é algo que a gente vai ter que enfrentar, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que identificar uma forma de fazer, porque isso é fundamental, isso precisa mesmo ocorrer. No período em que a gente estava discutindo, né, aquele nosso programa de boas práticas para iniciar a atenção primária, nós recebemos muitas perguntas do mercado nesse sentido. Assim, a gente pode aplicar todo esse seu manual, né, com esses itens e requisitos, sem que isso acabe conflitando, por exemplo, com o prazo de garantia de atendimento? Nesse momento, infelizmente, não. A gente não consegue fazer isso ainda. Mas a gente deveria conseguir, porque a gente sabe que é um modelo de atenção muito mais eficiente, que vai trazer resultados muito mais expressivos para o nosso setor, expressivos para a população atendida na saúde suplementar. Mas a gente não sabe como fazer por conta das barreiras legais. Então, a nossa maior dificuldade nesse momento é identificar como que a gente pode ser diferente, como que a gente pode ser inovador, ou como que a gente pode ser flexível, sem que isso nos acarrete problemas legais e ter que responder a órgãos de controle e tudo mais. Então, a nossa maior dificuldade nesse momento é essa, mas a gente está atento a isso. Esses temas, esse é um dos temas, por exemplo, que estão quase que permeando toda a nossa agenda regulatória. Toda a nossa agenda regulatória parte desse tipo de princípio, né, de que a gente precisa identificar novas formas de regular que promovam mais eficiência, mantendo segurança. Essa é um grande dilema também, né, manter segurança, mas promover eficiência. Mas essa transformação ela está no início, né, a gente está muito incipiente. A gente identificou o problema, a gente está começando a identificar quais são os instrumentos que vão nos levar às soluções, mas a gente ainda não tem isso pronto. É uma questão de maturidade. É uma maturidade que a gente espera adquirir no menor prazo possível. Foram muitos anos, né, atuando através de um determinado modelo, e aí fazer essa mudança, como foi falado aqui hoje, né? Nada que funciona há muito tempo pode ser alterado de uma hora para outra. A gente quer fazer isso, a gente pretende fazer isso, mas a gente está identificando das formas de fazer. Então, assim, não tem uma resposta objetiva, mas eu posso sinalizar que é algo que a gente pretende trabalhar. É um consenso na diretoria. Acho que tem uma questão cultural também importante que você tangenciou aí, que a gente não pode subestimar, não é? Que é a expectativa das pessoas com relação ao que elas compram quando compram um plano de saúde. E a questão liberdade de escolha está muito atrelada à qualidade ainda, acho que, na cabeça das pessoas, não é? Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante para você, viu, Rodrigo? Mas eu acho que o Edu pode complementar aqui. Mandou parabéns pela palestra. Excelente o empenho da agência no avanço do debate de novos modelos. Então, parabéns aí. O Brasil possui dimensões continentais com carências em especialistas em regiões remotas.
qual a visão da agência em relação à telemedicina como via de acesso e como eventual alternativa aos usuários? E eu abro essa pergunta, se a tecnologia, de uma forma geral, não pode ajudar a gente dentro desse conceito que a gente tem que tornar as soluções mais acessíveis. Começo? Pode ser? Esse é um tema espinhoso também, né? Mais um, né? É um tema que gera uma série de polêmicas na nossa sociedade. A gente viu recentemente o CFM passando por maus bocados ao tentar tratar especificamente da matéria. A agência já se posicionou algumas vezes sobre isso, mas a nossa posição é sempre residual, né? A gente sempre trata do tema de forma residual, a partir da regulação proposta pelo Conselho. Aí a gente identifica como que isso pode se encaixar ou não se orientar. Nesse momento, o nosso entendimento é que não há vedação para a prática da telemedicina, desde que respeitada a regulação do CFM de 2002 e os demais entendimentos, interpretações que foram emanados por eles desde então. Então, assim, a gente não tem uma postura direta sobre o tema, de que deve se vedar, deve se permitir. A gente entende que é um instrumento que, de fato, pode promover maior acesso a boa parte da nossa população, mas a gente não diz como que isso pode ser feito, como não pode ser feito. A gente até solicitei recentemente à minha diretoria que fizéssemos um estudo para saber de que forma que a gente poderia, de repente, dentro desses nossos programas de incentivo à qualidade, de incentivo à ampliação de acesso, incluir o tema telemedicina. Isso faz pouco tempo, tem praticamente um mês, a gente não tem ainda nada muito concreto, muito concluso. A gente está contando aí com a parceria de alguns especialistas no tema. O Dr. Chau, da USP, vem conversando muito conosco, que é uma grande referência. O Endrigo, que foi da agência e hoje em dia está na PM, também vem conversando muito conosco sobre isso, mas a gente ainda não tem nada muito concreto. A nossa postura, já há bastante tempo, até um posicionamento que foi emitido por outra diretoria, não foi nem pela minha, foi pela DIPRO, respondida pelo Dr. Rogério, é essa. Assim, a gente entende que não há vedação, desde que os critérios estabelecidos pela CFM sejam observados. Então, a gente não trata de forma direta, sempre de forma indireta e residual. E aí, só para complementar, agradecer os elogios aí na palestra e a condução da matéria. Passando o bastão aqui para o Edu, só comentar, que eu não consigo, né? A resolução que a gente está se baseando é 2002. O Chau tem um slide excelente, onde ele mostra o celular vigente em 2002. Para quem lembra, que tem a idade que eu tenho, era o Nokia da cobrinha. Então, realmente, é uma resolução muito antiga e muito atrasada. O guideline da Sociedade Americana de AVC já prevê o uso da telemedicina no guideline. Então, assim, a gente está bem atrasado nessa discussão. Ela pode ajudar, né, a dar mais acesso. O que você acha, Edu? Eu acho que os melhores olhos que a gente pode colocar nessa questão são os olhos da ciência. Só isso. Se a gente se render ao que as evidências podem trazer para a gente, é lógico que vão ter sempre resistências a mudanças, mas vamos falar um pouquinho de números. 51% de todo o atendimento da Kaiser Permanente é feito por telemedicina. 52% de todas as consultas feitas na Inglaterra pelo NHS dos doentes crônicos é feito por telemedicina e foi responsável por redução de 2% do custo total. A minha opinião particular é que isso é uma questão de equidade. Ninguém vai conseguir coibir que um indivíduo com posses ou que fale inglês se restrinja de fazer uma teleconsulta com a Mayo Clinic ou com a Cleveland Clinic. A Cleveland Clinic faz hoje mais de 8 milhões de atendimentos por telemedicina por ano. Então, assim, eu acho que essa discussão ela não é tempestiva. Nós já estamos muito tempo atrás. Tem uma pergunta interessante aqui da Raquel Marimon. E eu gostei da pergunta, porque a gente está falando de modelo de remuneração e a precificação dos planos de saúde é feita por atuários, né?
Como é que vocês enxergam o papel do atuário nessa revisão dos modelos de remuneração? Obrigada, Raquel. É desafiador o papel deles. Por que eu estou falando isso? Quase devolvi a pergunta para ela, né? É desafiador. E, assim, eu vou falar um pouquinho por experiência. O atuário, como não podia ser diferente, como economista não pode ser diferente, ele olha o retrovisor e projeta o futuro pelo retrovisor. Então, quando você molda os drives que geram o padrão de comportamento, e aí estamos falando de economia comportamental e tudo mais, os resultados são totalmente diferentes do que se espera. As métricas mudam. Deixa eu ver se eu consigo ser claro. Quando você para de pagar alguém por pagar por procedimento, e esse prestador, que pode ser um hospital, ele começa a ser remunerado por uma população que ele toma conta, ou dentro daquele conceito que a gente pode discutir um pouquinho melhor sobre accountability, ACOs, alguma coisa nesse sentido, tudo que era oportunidade de receita, que eram coisas que eram colocadas na conta, agora o business muda de cabeça para baixo. Vira custo operacional. Então, você imagina um hospital, por exemplo, que você possa contratar como se fosse uma ACO. Ele não ganha mais por pessoas que ele bota para dentro. Isso vira custo de operação. Aqueles relatórios tradicionais que existiam, que você monitorava, que a gente pode chamar, em medicina baseada em evidência, de surrogated endpoints, tempo médio de permanência, taxa de admissão, tudo fica de cabeça para baixo. Por quê? Aonde ele vai ter margem é na sua resolubilidade. Ele vai reduzir a necessidade de internação de pacientes. Ele pode contratar ou ele pode introduzir um conceito de unidade observacional que é impossível de ser aplicada no fee-for-service porque canibaliza a terapia intensiva. Mas você vai ver que tem uma evidência enorme na literatura. Você pode tratar 65% dos seus edema agudos de pulmão numa unidade observacional sem precisar internar ninguém. O ataque isquêmico transitório, tão prevalente com a gente, o que a gente agrega de valor no tratamento desse indivíduo? Um AS e uma estatina. E o cara fica um dia no CTI, 2 dias no quarto, porque é fee-for-service. A asma grave, tudo que pode ser grave que seja, mas que é grave por horas e não graves por noites, muda. Qual é a leitura do atuário lá na ponta? Tudo fica de cabeça para baixo, porque agora o hospital faz uma seleção reversa dos casos complicados. Agora o tempo médio de permanência aumenta. Ele interna menos pessoas mais graves. As complicações são mais graves. A mortalidade relativa aumenta. Porque está tudo de cabeça para baixo. Agora, aonde se espera produzir cálculos atuariais que possam fazer uma prospecção disso? Visitando modelos que funcionam assim no mundo. Talvez buscando inferência. Da mesma forma como a gente busca o que existe na literatura sobre admissões evitáveis pela atenção primária. É isso que a gente pode prospectar quando vai implantar uma atenção primária. O que a gente pode ter nesses modelos que funcionam diferente do fee-for-service, e é lá que a gente vai buscar isso que a gente vai fazer. Esses cálculos. Não vai ser olhando no retrovisor. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ficou um pouco parecida com a primeira provocação que eu fiz. Eu vou ler só para, se você quiser fazer algum complemento, né? Hoje, o beneficiário tem como visão de valor o maior número de prestadores e o número de procedimentos que ele realiza no menor tempo. Como a ANS pode contribuir com a mudança dessa cultura? É importante mesmo, que ficou faltando um pedacinho que eu gostaria de falar e acabei não falando sobre isso.
A ANS vem contribuindo para essa mudança de cultura. A ANS vem incentivando a adoção de novas formas de prestação de serviço. O problema é que o que é ofertado até hoje à população em geral na contratação de plano de saúde é isso. Compra-se rede a partir de um preço. Não se oferta outra coisa. Teve uma conversa, a gente teve uma reunião recente com a Abrange lá na agência, participamos eu e o Dr. Paulo, em que a gente ressaltou bastante isso. Para a gente é muito difícil de compreender como que, na hora da oferta para a aquisição de um produto, se oferece a partir de alguns elementos e, durante aquela relação, esses elementos são alterados. É muito complicado isso acontecer. Então, o que precisa ser feito é a mudança da postura de quem oferta o serviço. Quem oferta o serviço deve oferecer o serviço de forma diferente. Deve deixar de forma mais clara para ele que quantidade de prestadores não significa maior cobertura, não significa melhores resultados. O que importa é quais são os acessos que ele terá nos momentos que ele precisar, como que ele deve se portar na colaboração quanto ao seu próprio cuidado. A quem ele precisa se socorrer quando ele identificar que está tendo um problema de saúde. Essa coordenação é muito mais interessante para aquele que vai ser atendido do que a quantidade de prestadores. Mas isso é ofertado na hora da compra? Não. Não é. Absolutamente não é. As pessoas continuam comprando a partir do que está posto na prateleira. O que está posto na prateleira? Ó, esse produto tem tais hospitais e é o preço tal. Esse tem menos hospitais, é só isso. Se você for procurar, você não encontra de outra forma. Então, assim, a gente está tentando fazer o nosso papel de incentivar a adoção de novos modelos, tanto de remuneração quanto de atenção, para que a gente fuja justamente desse dilema, né, de quantidade versus qualidade, se a quantidade vai proporcionar a cobertura necessária. Mas a gente não vende, né, a gente não lida com o beneficiário na hora da venda. Então, quem tem que fazer isso são os operadores. Os operadores precisam iniciar esse movimento com os seus representantes de venda, né, com seus corretores, ou sejam representantes diretos, para que o discurso seja esse. Vamos vender serviços de saúde, vamos ter atenção à saúde. Não vamos vender hospital A, hospital B, hospital C. É possível que alguns beneficiários continuem querendo, porque temos perfis absolutamente diversos de consumidores. Tem consumidores que vão preferir. Eu quero esse hospital, quero na minha casa. Ok, você tem um produto para essa pessoa. Mas é possível que muitas outras não tenham esse interesse, não tenham essa necessidade. Que eles estejam dispostos a utilizar outro prestador a partir de um modelo diferente daquele que está acostumado. Isso não foi ofertado ainda. Então, enquanto não for ofertado, a gente não vai saber se as pessoas têm interesse ou não. Essa é uma discussão muito grande sobre a atenção primária, né? Fala-se muito que a atenção primária ela vai ser vendida em maior escala para a população de baixa renda. Eu não sei, já foi ofertado um produto de atenção primária em larga escala para a população até de mais alta renda? Não foi, então a gente não sabe se eles terão interesse ou não. A partir do momento que isso for ofertado, a gente vai poder ter uma base mais sólida para emitir opiniões. Basicamente por aí. A gente está tentando disseminar esses conceitos, mas as práticas precisam ser feitas pelos operadores. É um caminho longo esse de desconstruir o conceito, né, que foi dado. Eduardo, essa pergunta também é interessante. Obviamente, precisamos evoluir muito ainda no modelo de medicina baseada em valor, né, value-based healthcare. Contudo, outras modelagens se mostram interessantes. Nesse sentido, gostaria de saber o que você acha do modelo de capitation conta corrente, ou seja, o modelo em que o operador adianta valores aos hospitais para a gestão da população, bem como cobertura de eventos. Você acha que os hospitais estão preparados? Vou começar de trás para frente. Os mercados eles têm diferentes maturidades, regiões do país, oportunidades diferentes. É óbvio que quem vive uma circunstância de ameaça competitiva está mais aberto, por exemplo, a experimentar coisas novas, por uma questão de sobrevivência, né? Mas eu acredito que quase todas essas experiências elas são boas para o aprendizado, mas com toda a humildade do mundo, respeitar as experiências passadas, como você falou. O que acontece quando você muda os estímulos? Você tem que saber o que você já pode esperar, porque as pessoas já tentaram isso.
Quando você sai do fee for service e você faz um pagamento agora onde você inverte a lógica, o pêndulo sai da superutilização e tende para a desassistência. E é o que você comentou, que é o medo hoje que os americanos têm para a capitation. Eles estão voltando muito devagarzinho agora. As primeiras ACOs que começaram com o Obamacare começaram com fee for service e share saving. Por isso que foi tão limitado a capacidade de entregar resultado. Porque praticamente não tem divisão de risco num modelo como esse. Agora, as que estão entrando em captação, eles estão mostrando realmente a importância. Mas qual é a diferença da captação das ACOs, da ACO por conceito de uma captação pura e simples? A ACO ela é fundamentada, o contrato é fundamentado no AAA. Então, você tem que entregar desfecho, você tem que entregar qualidade percebida e você tem que entregar sustentabilidade financeira. E aí, sim, caberá até um share saving, profit saving, share profit, alguma coisa assim. Agora, quando você não consegue medir desfecho, quando você não consegue medir minimamente a qualidade percebida, quem é que fica vulnerável nessa história? O cliente. E aí, obviamente, não preciso dizer que isso não é sustentável do ponto de vista de competitividade de longo prazo. Então, ou seja, você vai conseguir resultado financeiro, sim, mas você não vai conseguir essa sustentabilidade. Mudando aqui bem de assunto, mas acho que é uma reflexão também importante, queria ouvir a opinião dos dois. Big Data, que é da onde a gente vai extrair grande parte da informação para a gestão de saúde que a gente precisa, e Lei Geral de Proteção de Dados. Como conciliar? Queria ouvir comentários dos dois, acho importante. Não, quando a gente fala de Big Data, a gente, naturalmente, não está falando de informação pessoal identificada, né? Então, a gente não tem tanto problema com a Lei Geral de Proteção de Dados a partir desse conceito. Big Data, em geral, ele vai trazer informações bem mais amplas, bem mais contextuais, para você enxergar uma população, não é para enxergar uma pessoa. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege pessoas, ela não protege informação difusa. Então, sob esse prisma, não tem conflito, absolutamente não tem conflito. Obviamente que maiores cuidados vão ter que ser tomados a partir da vigência da lei. Esse é mais um tema sobre o qual a gente está se debruçando para colaborar com o setor, com orientações sobre caminhos seguros a seguir. Ainda não temos nada definido, mas a gente vem galgando os nossos degraus paulatinamente e a gente já tem bastante mais informação, bastante mais conteúdo e conclusão do que tínhamos há meses atrás. A gente vai ter algo mais concreto a partir do momento que nós tivemos a interação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está devidamente instituída. Mas, a princípio, não tem conflito entre Big Data e Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tem que ter isso em mente. Lei Geral de Proteção de Dados protege dado pessoal e dado pessoal sensível. Se você está fazendo uma análise de população e você não vai identificar pessoas, não tem conflito. A princípio, não tem conflito. Bom, é bem discutível isso. Não sei o que Edu acha. Veja, o grande dilema é que a LGPD não atrapalhe ainda mais a fragmentação de informações que existe para você poder tratar de forma eficiente a condução da jornada do paciente. Existem soluções para isso pensadas. Teoricamente, o blockchain resolve isso, só que a gente não tem ainda a capacidade de processamento adequado de blockchain para, vamos dizer assim, agora tem a solução para os 20 milhões de usuários. Não é possível ainda, tecnologicamente falando, não estamos nesse estágio ainda, mas da mesma forma que tem que existir o estímulo para que se dê a proteção de dados, tem que haver da contraparte um outro estímulo para que haja uma facilidade de transferência de informação, ainda que, obviamente, de domínio do próprio cliente, do próprio paciente, para que esta informação de dados médicos possam transitar. Porque o prontuário pertence ao paciente, de direito. De fato, está trancado dentro do consultório do médico, né? Então, se a gente tem tecnologia para isso hoje, isso pode estar na nuvem, isso pode estar preso lá, e se a gente não tiver uma política, eu quero crer, que a gente possa estimular esse tipo de coisa, a gente está jogando fora uma grande chance de tratar desperdício dentro do sistema. E o setor de saúde acho que chegou tarde um pouco na discussão, né?
participei um pouco dessa discussão lá, aprendi com o Renato, com o Gustavo, com a Gisele, que também está aí hoje. Mas eu acho que precisamos investir nessa discussão da regulamentação da lei geral. E a questão dos grandes bancos e tudo, é porque se você, dependendo da forma como você vê, você acaba identificando a pessoa, identificando o indivíduo. Então, esse eu acho que é o risco que vem se discutindo quando a gente está fazendo gestão de dados, né? Posso fazer um complemento sobre isso? Claro. Assim, quando houver qualquer possibilidade de identificação, a lei ela é bastante clara, né, sobre quais são as providências que precisam ser tomadas. E, como o próprio Eduardo falou, o setor saúde ele já sabe lidar de forma razoável com isso, né? Sempre foi consenso de que os dados de um prontuário é do paciente. Então, isso vai continuar acontecendo, mesmo quando o prontuário vier a ser eletrônico, continua sendo dele. Para qualquer pessoa acessar, tem que ter um consentimento. É exatamente o que a lei dispõe. Então, assim, não me parece, embora, num primeiro momento, assuste, não me parece nada tão novo, tão inédito, o que está sendo trazido pela lei para o setor de saúde. O setor de saúde está acostumado a lidar com dados sensíveis, não permitir vazamentos de dados sobre condições de saúde, né, de determinada pessoa, de determinado indivíduo. Obviamente que vai ter que ter uma adaptação, um incremento um pouco maior na segurança, na proteção, mas não me parece ser nada tão novo assim que o setor vai ter absoluta dificuldade para lidar, porque são conceitos que já estão meio sedimentados no setor. Dados sensíveis de saúde não podem ficar sendo compartilhados à torta e à direito. Já são confidenciais, não é tão novo, né? Mas acho que a preocupação nossa é que a gente não ande para trás, né, nos avanços que a gente já teve com relação à gestão de saúde populacional por causa do acesso à informação, né? Por isso que a gente batalha. Bom, a gente está chegando no final. Tenho mais perguntas que eu não vou, interessantes, mas eu não vou conseguir fazer. Depois a gente pode até distribuir para vocês, tá? Eu queria só, antes da gente fechar, que vocês fizessem seus comentários finais. 1 minuto para cada, pode ser? Bom, para mim foi uma experiência riquíssima, né? Não é a primeira vez que eu ouço o Eduardo, já deve ser a terceira, e sempre saio das palestras em que eu participo com ele com informações e conhecimentos novos, então, para mim, é sempre fundamental. E uma outra questão fundamental é poder compartilhar, né, com um número maior de pessoas do nosso setor quais são as iniciativas que a agência está tomando para colaborar com a mitigação ou com a solução. A solução é muito mais difícil, mas, pelo menos, com a mitigação dos problemas que o setor já identificou que existem, mas ainda não sabe como tratar. A gente está muito atento a isso, a gente vem trabalhando muito fortemente para isso. Embora tenhamos uma equipe absolutamente enxuta, a gente consegue extrair o máximo ali da nossa equipe para tentar dar os encaminhamentos necessários. E a gente precisa que o setor compre nossas ideias, né? Se não comprar, a gente não vai ter nenhum tipo de resultado. Então, a gente disseminar a informação sobre o que a gente vem fazendo é importante. Então, por isso que, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de participação e dizer que estamos aí sempre à disposição para a próxima. Bem, eu gostaria só de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu diria que para a gente ficou muito claro no Brasil, né? Acho que a crise ela trouxe ela apenas antecipou uma circunstância que iria acontecer, ou seja, batemos no teto. A gente não tem mais capacidade de colocar custos adicionais na folha de quem paga, né? Então, a única possibilidade razoável de sustentabilidade do sistema parte de uma engenharia financeira reversa. Eu tenho que construir a minha solução daqui para cá, porque já está definido o tamanho da pizza. Eu não consigo mais crescer a pizza. Ao contrário, a pizza já até diminuiu. Aquilo que eu não pude comentar muito com vocês, mas aquela inversão que vocês viram sobre quantidade de vidas em relação ao consumo de leitos que eu tenho, que o sistema todo tá, é o ciclo vicioso, onde existe o conflito de interesse e onde cada executivo tenta cumprir o seu papel de buscar otimizar suas margens. Acho que é isso que a gente tem que entender bem. É esse conflito de interesse que está degradando o ecossistema. Esse conflito de interesse que faz com que, hoje, o sistema tenha menos vida
Por ter menos vidas batendo na porta do hospital, o hospital aumenta a sua taxa de conversão para manter sua margem, que eu repasso esse custo, que torna o sistema mais excludente, batendo menos vida na porta e assim sucessivamente. Então, se a gente não interromper esse ciclo, e esse ciclo não vai ser interrompido de uma forma simples, mas ele tem que nascer do alinhamento desses interesses, porque esses interesses estão se destruindo, né? E isso está ficando muito claro, tanto nos hospitais, que começam a ter sua capacidade ociosa visivelmente aumentadas, como a nossa incapacidade de manter as nossas carteiras, né? Como também a incapacidade da própria indústria, dos nossos clientes, que hoje o custo de saúde já é a segunda maior rubrica de qualquer empresa que fornece serviço. Isso aí. Obrigada. Bom, eu vou voltar só uma coisa dos mágicos, para finalizar, que ele fala que a mudança que a gente quer fazer tem que começar na gente, né? Tem convergência de diagnóstico, tem convergência de necessidade de mudança, tem convergência de que isso é importante para o paciente. Enfim, eu acho que cada um aí fica com a sua reflexão, o que precisa fazer dentro da sua organização para mudar. Obrigada, Edu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelas perguntas, pela atenção e pela audiência até agora. E bom evento a todos.